Ok, gravando. Vamos lá, mais um vídeo. Continuando, né? Direito penal militar. Certo? O que está em pauta agora é o direito penal militar. Certo? Principalmente voltado para ex-PSEX. E nesse momento agora estamos na parte dos exercícios. Certo? Na parte dos exercícios são 21 exercícios aqui que constam no material. 21 exercícios, bons exercícios que tem tudo a ver com aquilo que a gente estudou, certo? E de maneira que vai dar para praticar de forma boa, de forma bem objetiva, né? Esses conteúdos que vimos durante essa revisão do direito penal militar. Então vamos lá. Questão número 1. Prova do CESP para promotor de justiça do Espírito Santo 2010. Analise o item abaixo. No tocante ao lugar do crime, o CPM aplica a teoria da ubiquidade para os crimes omissivos e omissivos, do mesmo modo que o CP. Então, essa assertiva está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Porque o Código Penal Militar não adotou a mesma teoria do Código Penal Comum no tocante ao lugar do crime. Lembre-se que o direito penal militar adotou um sistema misto para os crimes comissivos, teoria da ubiquidade, e para os crimes omissivos, teoria da atividade. Considere-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob a forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Isso está no artigo 6º do Código Penal Militar. Certo? Próxima questão, questão número 2 do CESP, prova para Defensor Público Federal 2010. Analise o item abaixo. Diversamente do direito penal comum, o direito penal militar consagrou a teoria da ubiquidade, ao considerar como tempo do crime tanto o momento da ação ou omissão do agente, quanto o momento em que se produziu o resultado. Tá certo ou tá errado? Tá errado, certo? No tocante ao tempo de crime, tanto o Código Penal Comum como o Código Penal Militar adotaram a mesma teoria, ou seja, a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Isso está no artigo 5º do Código Penal Militar. Questão número 3. CESP, Analista Judiciário, Execução de Mandatos, STM 2011. Analise o item abaixo. No Código Penal Militar, para efeitos de incidência da norma penal castrense, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem sob o comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar, e o crime atente contra as instituições militares. Esse item está certo ou está errado? Está correto, certo? Repare que o território por extensão descrito no Código Penal Militar não é o mesmo do previsto para o Código Penal Comum. O exercício acima é mera reprodução do texto legal. Território por extensão diz respeito às aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob o comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada.
Para a aplicação da lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, são necessários dois requisitos concomitantes. Letra A. O navio ou aeronave estrangeira que está em local sujeito à administração militar. E a letra B. O crime atentar contra as instituições militares. Questão número 4. Esse exercício é para promotor. Essa prova foi de promotor de justiça militar, adaptada de 2013. Analise o item abaixo. Um cadete da PM com 17 anos de idade, durante o desfile de 7 de setembro, desentende-se com um cadete do Exército, que estava em forma no pilotão ao lado do seu, desferindo no militar do Exército Brasileiro um golpe com a coronha do fuzil, lesionando-o gravemente. Isso está no CPM, artigo 209, parágrafo 1º. A competência para o processo e julgamento é da Justiça Militar da União. Esse item está certo ou está errado? Está errado. E o motivo é que o tempo do crime, no artigo 5º do Código Penal Militar, é importante para definir a imputabilidade penal do agente. No caso concreto, o cadete da PM, quando praticou a conduta, teoria da atividade, em face do cadete do Exército, era menor de 18 anos de idade. Logo, não estamos diante de um crime militar, mas sim de um ato infracional, artigo 103 do ECA, sendo a Justiça Militar da União absolutamente incompetente para apreciar esse litígio. Caso tenha sido instaurado o inquérito policial militar, caberá à Justiça Militar da União encaminhá-lo ao juiz da vara da infância e juventude. Questão número 5. CESP, prova para juiz auditor 2013. As pessoas que não conhecem muito a área militar podem estar estranhando nessa. Como assim juiz auditor? Ou a pessoa é juiz ou a pessoa é auditor. Porque na Justiça Militar tem uma designação diferente, certo? Só para fazer, eu vou abrir um parêntese aqui só para fazer um pequeno esclarecimento. Então, a Justiça Militar ela é composta de juiz, tem promotor, tem promotor de Justiça Militar, tem juiz de direito, certo? Mas também tem o juiz auditor, certo? Tem o juiz auditor que é feito por concurso interno, certo? Por concurso interno dentro do militar, e também tem concurso para juiz auditor, certo? E aí a pessoa se torna juiz auditor. Um juiz na esfera militar, ele pode ser juiz de direito militar e pode ser juiz auditor, certo? Tem algumas distinções, só que agora não é o caso dessa explicação. Quem ficou curioso para saber a diferença no juiz auditor, certo? Mas ambos são juízes na esfera militar. Tem o juiz de direito na esfera militar, certo? E tem o juiz auditor militar, certo? Ambos se submetem a concurso, certo? A concurso público. E aí, se você quiser saber as diferenças com detalhes, quem ficou curioso sobre essa carreira de juiz auditor militar, é só pesquisar, né? Porque agora eu não vou ficar falando aqui das diferenças. Eu já tive curiosidade de pesquisar um pouco sobre essa carreira de juiz auditor militar, porque me interessa a área militar. Mas aí quem ficou curioso também quer saber os detalhes das diferenças entre essa parte aí da magistratura militar, é só pesquisar, certo? Então, com relação a tempo e lugar do crime, bem como a territorialidade e extraterritorialidade da lei penal, assinale a opção correta à luz do CPM e da doutrina de referência. Letra A. No que se refere à aplicação
da Lei Penal Militar no espaço, adota-se no CPM, de forma expressa, os princípios da justiça universal ou cosmopolita, da personalidade ou da nacionalidade e da defesa real. Então, essa alternativa está errada. Por quê? Porque os princípios da justiça universal ou cosmopolita, da personalidade ou nacionalidade e da defesa real foram previstos apenas no Código Penal Comum. Letra B. No CPM é adotada a teoria mista em relação ao tempus dilecti, considerando-se praticado o crime tanto no momento da conduta ou omissão quanto no momento do resultado do crime. Então, a letra B está errada. Em relação ao tempo do crime, o CPM adotou a mesma teoria do CP comum, qual seja a teoria da atividade. Letra C. Para os crimes permanentes e continuados, é estabelecida no CPM regra específica em relação ao tempo do crime, adotando-se a teoria da atividade, que se fundamenta nos princípios constitucionais da legalidade e da ultratividade da lei penal mais favorável. Está certa ou está errada essa alternativa? Está errada. Para tanto os crimes continuados como para os crimes delitos permanentes, adota-se o teor da súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado, ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Letra D. Diferentemente do sistema adotado no CP e no CPM, considera-se lugar de crime apenas o lugar onde se tenha produzido ou deveria produzir-se o resultado, consoante a teoria do resultado. Então a letra D está certa ou está errada? Está errada. A teoria quanto ao lugar do crime adotada pelo CPM não é a mesma daquela prevista pelo Código Penal Comum. Sabemos que o Código Penal Comum adotou a teoria da ubiquidade, já que o Código Penal Militar adotou um sistema misto que abrange tanto a teoria da ubiquidade, crimes comissivos, e a teoria da atividade. Então, está errado também esse item. A alternativa correta, portanto, vamos ler a última alternativa, que é a alternativa certa. A letra E, ela vai dizer o seguinte: a extraterritorialidade da lei penal militar constitui regra geral no CPM, a qual se aplica inclusive ao caso de o agente de qualquer nacionalidade ter praticado crime militar e estar sendo processado ou ter sido julgado por justiça estrangeira. Então essa é a alternativa correta. Questão número 6. VUNESP, prova para juiz de direito da Justiça Militar de São Paulo de 2016. Assinala a alternativa que indica um crime propriamente militar, de acordo com a denominada teoria clássica. Certo? Então, a letra A vai dizer o seguinte: dano em navio de guerra ou mercante em serviço militar. Artigo 263 do Código Penal Militar. Letra B. Ingresso clandestino. Artigo 302 do Código Penal Militar. Letra C. Favorecimento a desertor. Artigo 193 do Código Penal Militar. Letra D. Omissão de socorro. Artigo 201 do Código Penal Militar. Letra E. Ofensa às Forças Armadas. Artigo 209 do Código Penal Militar. Qual é a alternativa que está correta? A alternativa correta é a letra D. Omissão de socorro. Artigo 201 do Código Penal Militar. Questão número 7. Prova do STM, do Superior Tribunal Militar, certo? Para juiz auditor, mais uma vez. Prova de 2005. Entre as afirmações abaixo, somente uma pode ser considerada inteiramente correta. Letra A. A lei posterior que, de qualquer modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória. Essa alternativa, letra A, está certa ou está errada? Está errada.
O motivo, o trânsito em julgado não impede a retroatividade de lei penal mais benéfica. A letra B. Vamos lá. A lei posterior que, de qualquer modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, mesmo depois de sobrevier sentença penal condenatória irrecorrível. Essa é a alternativa correta, mas vamos ler as outras e saber por que as outras estão erradas. Certo? Letra C. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e anterior devem ser analisadas pelo juiz, e a requerimento da parte aplicar aquela que o acusado entender lhe ser mais benéfica. Essa é a alternativa C. Em caso de apuração da maior benignidade, para se reconhecer qual a lei mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Quem decide qual norma terá incidência é o juiz, podendo, se quiser, saber a opinião do acusado. E a letra D? A letra D diz o seguinte: considera-se praticado o crime segundo o Código Penal Militar, no momento em que o crime produza os efeitos maléficos Então a letra D está errada por quê? Porque o tempo do crime será o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. O CPM, ainda como CP comum, adotou a teoria da atividade. Questão número 8. Questão do CESP. Prova para defensor público. Prova para defensor público Federal 2004. A respeito da Lei Penal Militar, julgue o seguinte item. O termo nacional, quando utilizado em relação às pessoas pela Lei Penal Militar, relaciona-se apenas aos brasileiros natos. Já o termo brasileiro diz respeito tanto aos brasileiros natos quanto aos naturalizados. Quando a Lei Penal Militar se refere a brasileiro ou nacional, compreende as pessoas enumeradas como brasileiros natos ou naturalizados. Na Constituição Federal, lembre-se que apenas a Constituição Federal pode fazer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Então é por isso que esse item está errado. Certo? Próxima questão, questão número 9. Prova do CESP, prova para juiz auditor, 2013. A respeito da Lei Penal Militar no espaço, do lugar do crime e da pena cumprida no estrangeiro, assinale a opção correta. Letra A. O CPM pune o infrator aos seus preceitos, qualquer que seja sua nacionalidade ou lugar onde tenha delinquido, dentro ou fora do território nacional, processado ou julgado por justiça estrangeira. Letra A. Está correto ou está errado? A letra A de cara, certo? Você já pode marcar que está correto. Mas a gente tem que saber por que os outros itens estão errados. Então vamos para a letra B. Leia a letra B. Os prédios das embaixadas não são considerados, para o direito penal militar, como uma extensão do território nacional, visto que pertencem aos estados que representam. Então, a letra B está errada. Está errada por quê? Porque o prédio em que é situada uma embaixada não é território do país que representa. Por exemplo, o local destinado à embaixada americana em Brasília não é território dos Estados Unidos da América, mas sim é território brasileiro. Certo? Letra C. Para a verificação do lugar do crime, o CPM adotou apenas a teoria da atividade, considerando praticado o fato no lugar em que se tiver desenvolvido atividade criminosa. Então a letra C está errada por quê? Está errada porque a teoria quanto ao lugar do crime adotada pelo CPM não é a mesma daquela prevista no Código Penal Comum. Por isso que é importante estudar de maneira
de maneira interdisciplinar, para você fazer aquele jogo de diferenciação. Assim, nesse caso aqui são iguais, nesse caso aqui são distintos, certo? E você aprender de maneira cumulativa. Sabemos que o Código Penal Comum adotou essa teoria da ubiquidade. Já o Código Penal Militar adotou um sistema misto que abrange tanto a teoria da ubiquidade, crimes omissivos, e a teoria da atividade, crimes omissivos. Letra D. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nesta é computada quando idênticas. Assim, se for mais severa, a pena cumprida no estrangeiro funcionará, por não ser idêntica, apenas como uma atenuante, não podendo ser computada na pena aqui imposta. Então, a letra D, ela vai dizer o seguinte: o artigo 8º do Código Penal Militar, para evitar o odioso bis in idem, disciplina que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada, quando idênticas, detração penal. Para fixar penas diversas, diferença qualitativa. A pena será atenuada. Penas idênticas, diferença quantitativa. A pena será descontada. Detração penal. A diferença qualitativa das penas em questão não inibe que a pena aplicada no Brasil deixe de ser cumprida se a reprimenda aplicada no exterior for mais severa. Letra E. Por que está errada? Vamos ler a alternativa. Da mesma forma que o Código Penal e o Código Penal Militar adotam como regra o princípio da territorialidade e como exceção o princípio da extraterritorialidade. Motivo do erro dessa questão. Diferente do previsto para o Código Penal Comum, em que a territorialidade, a aplicação da lei penal brasileira nos crimes cometidos no território nacional, é a regra, e a extraterritorialidade, a aplicação da lei penal brasileira nos crimes cometidos fora do território nacional, é a exceção. O Código Penal Militar preconiza que tanto a territorialidade quanto a extraterritorialidade são regras incondicionadas de aplicação da lei penal militar brasileira no espaço. Questão número 10. CESP, Defensor Público Federal 2010. Analise o item abaixo. O direito penal militar adota a teoria da extraterritorialidade irrestrita, sendo suficiente para a sua aplicação que o delito praticado constitua crime militar nos termos da Lei Penal Militar Nacional, independente da nacionalidade da vítima ou do criminoso, do lugar onde tenha sido cometido o crime ou do fato de ter havido prévio processo em país estrangeiro. Está correto ou está errado? Está correto. Porque, como vimos, aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Nota-se que a extraterritorialidade adotada pelo Código Penal Militar, assim como ocorre no Código Penal Comum, é incondicionada, ou seja, não precisa de qualquer condicionante prévia. STM. Prova para juiz auditor 2005. No direito penal militar, a chamada